Opa, pessoal, tudo bem? Olha, esse mês vai ter a Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais. Então, para ajudar na preparação para essa Olimpíada, a gente vai trazer uma série de vídeos. Vamos tentar postar vídeos toda semana para ajudar nessa prova, tá certo? Então, aqui nesse vídeo a gente trouxe algumas questões que já caíram na UMIF e nos próximos a gente vai trazer mais questões. E se preparem bem para essa prova, porque ela vale a pena. A segunda fase da UMIF vai ser em Fortaleza. Então, quem passar para a segunda fase basicamente vai ganhar uma viagem, né, para Fortaleza, caso você não seja de Fortaleza. E para quem é do campus Pesqueira, na semana da prova a gente vai preparar um aulão, tá certo? Então fiquem ligados aí que eu passo mais informações. E se você não é do Instituto Federal, não precisa ficar triste, tá bom? Assista o vídeo mesmo assim, porque isso vai agregar em outras provas, outras Olimpíadas para você. É só mais conhecimento. Então assista o vídeo até o final porque ele tá muito legal. Para responder essa questãozinha, a gente vai precisar apenas do que a gente aprendeu lá no sétimo, oitavo ano, que são as relações trigonométricas, tá? Seno, cosseno, tangente. Então, o que a questão nos dá inicialmente? Ela vai nos dar uma distância inclinada de uma escada, que diz que tem o quê? 3,5 metros. E também nos dá o ângulo que essa distância inclinada vai formar com o chão. Então, esse ângulo alfa terá 30 graus. Então, temos 7 degraus nessa escada, cada degrau tem a mesma altura. E pede para que a gente calcule, então, a altura de cada um desses degraus. Então, vamos lá, concorda comigo aqui. Eu posso pegar essa altura aqui, projetar aqui. Posso pegar essa desse aqui e projetar aqui, daqui aqui. E assim a gente vai formar uma única distância o quê? Vertical, beleza? Beleza. Então você concorda comigo que eu posso muito bem calcular toda essa distância aqui e depois eu só divido pela quantidade total de degraus, pois cada um deles tem a mesma altura, certo? Então bora lá, vamos calcular essa distância vertical, no caso a nossa altura. E aí agora sim entram as relações trigonométricas. Concorda comigo que como aqui nós temos duas paralelas, a gente já percebe o quê? Que aqui forma um ângulo de 90 graus. Lembra que a gente aprendeu o quê? Que a gente tem a hipotenusa do ângulo de 90 graus e temos os dois catetos. Então, quando a gente fala de seno, a gente vai ter o quê? O ângulo, o cateto oposto ao ângulo, certo? Dividido pela hipotenusa. Então, aqui nesse caso, a gente pode dizer que tem B sobre A. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quando a gente vai falar de cosseno, a gente tem o quê? O cateto que é adjacente, que fica aqui, ó, do ladinho do ângulo que a gente vai usar. Então, ó, C sobre A. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E quando a gente fala de tangente, a gente não vai usar nenhuma hipotenusa. A gente vai usar os dois catetos. Nesse caso, vai ser B sobre A, o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, bora lá. Se a questão nos dá um ângulo alfa, nos dá, então, uma distância inclinada, no qual a gente quer descobrir o quê? A altura, ele nos dá a hipotenusa para descobrir o cateto oposto ao ângulo. Ou seja, nós iremos utilizar o seno, certo? Como o ângulo é 30, a gente vai usar o seno de 30, que vai ser igual a justamente o quê? A altura dividido por 3,5, que é a distância inclinada, a hipotenusa. E aí, quando a gente também aprende essas relações trigonométricas, a gente aprende também os ângulos notáveis, certo? Quem nunca viu que o seno de 30, 45 e 60 é 1 raiz de 2, raiz de 3, tudo sobre 2. E o cosseno é o oposto, e assim. Tem vários macetezinhos para vocês lembrarem desses ângulos notáveis. Então, bora lá. Se o nosso alfa é 30, a gente vai precisar do seno de quê? De 30, que é um meio. Então, aqui, ó, vamos ter um meio igual a
altura dividido pela hipotenusa, 3,5. Então, a gente vai ter 2H igual a 3,5, que vai ser igual a 1,75 o quê? Metros. É muito importante nessa questão a gente saber visualizar quando é o metro e quando é o centímetro. Por quê? Porque a questão, ela pede para que a gente dê a altura do degrau em centímetros. Então, bora lá. Se a gente já achou essa altura, a gente agora precisa achar a altura de cada degrau. Então, como pede em centímetros, por que não transformar aqui direto, certo? 175 centímetros. Por quê? Porque de metro para centímetro é vezes 100. Beleza? Então, a gente vai ter 175 centímetros. 75 dividido por 7 degraus, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai ter 17 dividido por 7, 2, 14, e 5. A gente vai ter 25 centímetros como a altura de cada um desse degrau, que é a letra... Não lembro qual é a letra agora. Nessa questão, ela nos disse que a família foi viajar, e para a viagem não ficar muito cansativa, eles foram o quê? Trocando de assento ao longo da viagem. Mas aqui no assento do motorista, nós tínhamos apenas 2 pessoas fixas, que era a mãe ou o pai. Mas no restante eles poderiam se perguntar entre si, ou seja, quando a mãe está dirigindo, o pai ele pode estar tanto nesse assento, quanto nesse assento, quanto nesse assento, certo? Mesma coisa a mãe. Então, concorda comigo que a gente pode dividir esses momentos, essas permutações em 2 etapas. Que é quando a mãe está sendo a motorista, certo? Então, a gente vai ter uma opção para cá, mãe. E a gente também vai ter outra, que é quando for o pai. Certo? Então, vai ter um aqui também, pai. Assim, no momento em que a gente já escolheu uma das 5 pessoas para a primeira posição de motorista, nos restam quantas? 4 pessoas e 4 assentos. Ou seja, para esse primeiro assento aqui do lado do pai, a gente tem quantas posições? Quantas possibilidades? 4 possibilidades de colocar alguém ali, certo? Quando vai para o segundo assento, a gente tem 3. No outro restam apenas 2 pessoas. E por fim, uma pessoa que vai sentar no último assento disponível. Mesma coisa quando for o pai dirigindo. Então a gente vai ter 4, 3, 2, 1. E aí aqui a gente está falando aqui de permutação. Pois aqui é 4 fatorial, certo? Ó. Permutação simples. Ou então a gente está falando do princípio multiplicativo. Então a gente vai ter aqui, ó, 24 possibilidades quando o pai estiver dirigindo e 24 possibilidades quando a mãe estiver dirigindo. Então a gente só pode dizer assim, ó, permutação vai ser igual a 4 fatorial vezes 2 fatorial vai ser igual a 24 vezes 2, 48. Pois nós vamos ter 2 etapas e teremos a soma dessas etapas. 48 possibilidades totais. Letra B. Essa questão ela é bem simples e ela pede para que a gente calcule a distância de uma casa, do ponto B, até o muro, nesse caso, o ponto D aqui. Então, para a gente não utilizar BD ou DB, a gente usa, vamos dizer que essa distância aqui vai ser representada por X, beleza? Beleza. Com base nessas outras informações que eles nos fornecem. A gente tem aqui a casa e vamos ter aqui, ó, essa linha vermelha é o muro.
Entre esse muro a gente tem dois postes. Beleza? A gente tem o poste A e o poste C. Cada um desses postes vai ter um fio ligado à casa. Então a questão nos diz o quê? Que o fio do poste A, junto com o muro, aqui ó, forma um ângulo de 30 graus. E que o fio do poste C, que vai até a casa, forma com o muro um ângulo de 45 graus. E que a distância do poste A e C é de 20 metros. Então, agora, para resolver essa questão, não tem outra. A gente só tem que ir conquistando e analisando, com base nesse desenho dessa planta, observando até o que a gente pode encontrar, beleza? Beleza. Concorda comigo que aqui a gente tem essa reta, semi-reta aqui, B, que ela vai ser o quê? Perpendicular à linha do muro. Quando a gente fala de perpendicular, a gente tem o quê? Formando duas linhas, duas retas, 4 ângulos de 90 graus. Pronto, já conquistamos uma coisa, já conseguimos uma informação. Agora, analisando esse desenhozinho melhor, a gente observa o quê? Que a gente vai ter aqui 3 triângulos. A gente vai ter ó, ADB, ACB e CDB. E se você observar melhor, aqui a gente vai ter o quê? 2 triângulos retângulos. Por quê? Porque a gente vai ter 2 triângulos que vão ser compostos por um ângulo de 90 graus. Então, beleza. Qual é a próxima informação que a gente pode colher aqui? Quando a gente fala de ângulos internos, é interessante a gente avaliar a soma desses ângulos. E sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, vamos começar aqui, ó, avaliando esse triângulo retângulo menor. Se aqui a gente tem 45 e aqui a gente tem 90 graus, quantos graus faltam para 180? Eita, 45. E agora a gente vai lembrar o quê? As relações do triângulo. Quais tipos de triângulo existem? Temos o triângulo escaleno, o triângulo isósceles, o triângulo equilátero. E o que isso aqui faz remeter essas relações? Aqui a gente vai ter um triângulo isósceles. Por quê? Porque a gente vai ter pelo menos 2 ângulos iguais. E se a gente tem esses 2 ângulos iguais, a gente vai ter, ó, 2 lados iguais. Ou seja, DB é igual a CD. A gente vai ter X aqui também. E agora a gente vai lembrar as relações trigonométricas. Se vocês avaliarem direitinho, como eu disse inicialmente, ADB forma um triângulo retângulo. E quando a gente fala de triângulo retângulo, a gente lembra que temos uma hipotenusa e 2 catetos. A hipotenusa desse triângulo vai ser qual? A distância de A até B, restando então AD e DB como os nossos catetos. E qual é a relação trigonométrica que a gente utiliza? Apenas os catetos. Isso mesmo, a tangente. Então, a gente vai ter como a tangente do ângulo 30, que a questão nos deu inicialmente. Tangente de 30, beleza? Que vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. E vamos ter também que isso vai ser equivalente ao quê? Ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos ter raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 20 mais x, beleza? Ó, 20 mais x, AD, x, dB. Então, agora a gente só vai fazer a matemática. A questão, para simplificar essa questão de raiz, ela nos diz que raiz de 3 vai ser equivalente a 1,7. Então, a gente já pode dizer o quê? 20 vezes 1,7 mais 1,7x é igual a 3x. Então, a gente vai ter 20 vezes 1,7, que é igual a 34, mais 1,7x igual a 3x. Bora inverter isso aqui para ficar mais fácil. A gente vai ter 3x
passa esse aqui pro lado de cá, de lá, que agora vai ser de cá. 1,7x igual a 4. Vamos subtrair, ó, 3 menos 1,7, que vai dar 1,3, x igual a 34. E agora a gente só precisa fazer o quê, ó? X igual a 34 dividido por 1,3, que vai dar... Ah, vou ter que pegar aqui. 26,15 metros. E é isso, pessoal. Agradeço quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.